compartilhar uma palavra, talvez um pouco diferente do que eu trouxe nas últimas vezes. Eu quero começar orando, amém? Senhor, em nome de Jesus, assim como a minha esposa já orou, como ela ministrou a minha vida agora, que essa palavra venha a trazer transformação, Senhor Deus, primeiro na minha vida e através da vida dos meus irmãos, Pai. Que tudo aquilo que é humano, que tudo aquilo que é do Renan, Senhor Deus, caia por terra em nome de Jesus. Mas que tudo aquilo que é do Senhor, Pai, que seja aos corações, que seja mesmo como uma boa semente a encontrar terra fértil, Pai. Em nome de Jesus, que essa palavra gere transformação para a honra, glória e louvor do Teu santo nome. Amém. Amém, queridos. É sempre um nervosismo tremendo estar aqui em cima. Eu desejo que todos tenham essa oportunidade um dia, porque vai fazer a gente refletir, orar, jejuar de uma maneira completamente diferente. E hoje eu quero ministrar uma palavra de um jeito diferente, porque eu quero começar essa ministração de um jeito diferente. Eu quero que cada um de vocês agora, quero fazer um convite a duas coisas completamente opostas. Eu quero que vocês, por um momento, se esqueçam de todo o conforto da realidade que vocês vivem hoje e comecem a se lembrar de como era a vida há 15, 20 anos atrás. Isso vai fazer sentido a todos aqueles que são jovens, eu sei, já estão conversando. Pô, Renan, nem era nascido há 15 anos atrás. Não tem problema. Daqui a pouco vai fazer sentido para você, amém? Você fala, pô, Renan, 15 anos atrás eu tinha 3 anos, 2 anos, 1 ano. Faz parte. A gente que é jovem há mais tempo, a gente vai entrar nesse exercício aqui, amém? Então a gente começa a se esquecer de tudo aquilo que a modernidade, de tudo aquilo que a tecnologia trouxe de conforto e praticidade para as nossas vidas, e a gente começa a se lembrar de coisas que aconteciam há 15, 20 anos atrás. Por exemplo, hoje o celular que a gente utiliza, que muitas pessoas investem ou perdem muito tempo utilizando, tem praticamente a vida das pessoas. O meu celular mesmo, eu faço tudo de lá. Eu trabalho, eu posso matar a saudade da Thaís, eu posso conversar com quem está distante, eu posso responder um e-mail, bater uma foto, pagar uma conta, transferir dinheiro, interagir com pessoas que estão conectadas comigo através de rede social. Nesse sentido, ela é uma grande bênção. Eu posso disseminar o Evangelho através das minhas redes sociais. Eu posso acompanhar as ministrações de pessoas que abençoaram a minha vida e que estão registradas no YouTube. Enfim, existe uma infinidade de coisas que a gente poderia fazer. Tem pessoas que ganham dinheiro trabalhando pelo celular. Tem pessoas que usam isso como uma fonte de renda. Mas se a gente for voltar a isso há 20 anos atrás, essa era uma realidade completamente diferente. O celular, ele era tão somente um aparelho que servia para fazer ligação. Naquela época, mal existia SMS, não é mesmo? E internet, então, pouco se conhecia. Então, se a gente for um pouco antes disso, como que era a nossa vida? A gente saía, se a gente fosse sair de casa, a gente avisava os nossos pais. Eu, por exemplo, chegava para minha mãe em período de férias e falava, mãe, é o seguinte, você está trabalhando, eu estou de férias, eu vou andar de bicicleta no parque do Ibirapuera, estou saindo por volta de umas 10 horas, vou comer um hot dog lá, vou ficar com os meus amigos no parque, devo voltar por volta de umas 4, 5 horas. Aí a mãe da gente falava assim, não me chegue depois desse horário. E ai de nós, se não tivéssemos um relógio, ai de nós, se não prestássemos atenção naqueles relógios que ficavam no parque, que dizia a temperatura, né, que não servia para nada, eu não entendi para aquilo, para que serve, e o horário do nosso dia. Então a gente acompanhava, ficava lá curtindo o dia no parque, e quando a gente olhava, deu o horário, opa, preciso ir para casa. E aí todo mundo ia para casa. E nesse inteirinho, como que a mãe da gente ia saber como nós estávamos? Não ia. A minha mãe dizia o seguinte, né, notícia ruim chega rápido. Se acontecesse alguma coisa, alguém ia bater lá e ia avisar. Só que é o seguinte, as preocupações eram completamente diferentes. Se você for olhar para a sua realidade hoje, talvez você não consegue mais sair de casa sem o seu celular. Em tão pouco tempo, o celular acabou ocupando um lugar muito importante na vida da gente, uma função muito importante. E com essa comodidade, com esse conforto, com essa praticidade, vem outras coisas também. Um excesso de controle, uma ansiedade de estar sempre conectado, inteirado com as coisas que estão acontecendo. 20 anos atrás, as pessoas, por exemplo, os meus parentes que moravam no interior, ligavam e falavam, olha, daqui a um mês vai ter um feriado, eu vou para São Paulo. Aí a gente marcava,
deixava tudo certo, a mãe da gente já avisava, daqui a um mês seus primos estão chegando, você precisa dar um jeito nesse seu quarto aí. E o que acontecia? No dia, por incrível que pareça, as pessoas vinham. A gente não ficava toda hora, posso ir mesmo, está confirmado? Não, aquilo que a gente conversava lá, aquilo que era acertado, era cumprido. E agora, com o passar do tempo, parece que quanto mais a gente quer combinar uma coisa, menos a gente consegue. Eu digo porque, com alguns aqui, eu estou ensaiando, vou usar o Big como exemplo. Eu e o Big estamos ensaiando um jantar aqui, já tem, acho que uns 4, 5 meses, desde antes do acampamento. Aí no acampamento eu sentei com ele e falei, bom, Big, agora você não vai fugir. E parece que essa praticidade, essa capacidade que a gente tem de facilitar as coisas do celular, parece que até complicam cada vez mais. Parece que isso virou até um motivo da gente se desencontrar muito mais do que realmente a gente cumprir com os nossos objetivos. E por que eu estou querendo dizer isso? Se a gente analisar sobre algo simples, essa questão do uso e costume do celular, a gente está voltando 20 anos, quantas coisas mudaram nesse meio tempo? Quantas coisas, para os jovens, o celular é muito mais presente, a tecnologia, a internet é muito mais presente do que para nós. E dependendo da idade, mais ainda, cada vez mais é um choque. Quanto mais idade você possui hoje, talvez menos utilidade o celular tem para você, porque você continua enxergando o celular como somente um meio de comunicação, né? Quem aqui, por exemplo, manda aquele bom dia com florzinha, Deus te abençoe, todo dia no grupo da família? Faz parte, entrega a idade um pouco, não tem problema. Mas aí, hoje eu quero falar um pouco com vocês sobre um texto que está em Romanos 10, 9, que diz o seguinte: se com tua boca confessares que Jesus é Senhor, e creres em teu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Eu quero enfatizar aqui uma parte desse versículo que diz: Jesus é Senhor. Se a gente aplicar toda essa conversa até agora sobre essa questão do uso do celular, o como a facilidade impactou a nossa vida, a gente não consegue ter dimensão do que a palavra Senhor possui de significado quando ela foi escrita 2000 anos atrás. Vocês conseguem me compreender? Se para nós, 20 anos atrás, muda muita coisa, imagina uma palavra que foi escrita 2000 anos atrás. No mínimo. Mais, né? Quer ver um exemplo prático do que acontece na nossa vida? Hoje, as pessoas, os jovens, não têm mais tanto costume de se referir a uma pessoa mais velha como senhor e senhora. Isso se perdeu. Na minha época, eu fui ensinado, os meus pais me ensinaram de que nós devíamos chamar as pessoas mais velhas de senhor e senhora. E aqui, essa é uma piada agora interna no nosso ministério, no meio do Ministério Cristão Alfa e Ômega. Quem aqui já teve o privilégio de chamar o Haroldo de Senhor, ele sempre fala, e o Senhor, como está? Ele fala, o Senhor está bem no céu, sempre reinando. Não é isso? Mas por costume e educação, nós aprendemos a chamar as pessoas de mais idade, ou pessoas que nós respeitamos, da nossa família, de Senhor e Senhora. Nessa geração, a gente já consegue perceber uma diferença nisso. Agora, se essa diferença já é sensível em 20 anos, você imagina 30, 40, 50, 100, 200 anos? O significado, o peso que essa palavra Senhor possuía, ele é completamente diferente do que ele possui hoje. Quando a minha mãe me ensinava, ela falava, você tem que chamar a sua avó de senhora. O seu pai você chama de senhor. Você pode chamar de mãe, não tem problema. Mas na minha época era senhora. Então, se a gente for pensar, passo a passo, ano após ano, período após período, geração após geração, essa palavra foi perdendo o seu significado. E o que eu quero retomar hoje com vocês é esse significado total dessa palavra Senhor. O que nós queremos dizer quando nós dizemos Senhor? Quem Cristo é nas nossas vidas? Que tipo de Senhor Ele é? Hoje nós vemos uma geração que quer tratar Jesus como o melhor amigo. Não tem problema, desde que você entenda quem Cristo é e quem você é. Nós cantamos, nós não combinamos, mas se você avaliar todos os louvores que foram ministrados aqui, nós falamos sobre o poder de Deus, sobre a honra, a glória, sobre uma coroa de que Ele é digno que nós vamos entregar a Ele. Mas de onde vem essa coroa? De onde vem esse significado?
Que majestade é essa? Porque para a nossa geração, para a atualidade, isso não faz tanto sentido. Qual governo hoje é um governo de monarquia que pode passar uma imagem? A Inglaterra, a gente sabe que aquilo é muito mais de fachada do que realmente um governo. Você ter alguém com uma figura de poder, que tem todo o poder de mandar e desmandar em qualquer coisa. Essa não é uma figura presente na nossa atualidade. Nós não temos a dimensão do que é esse tipo de exercício de poder. O significado de autoridade é o direito ou o poder de ordenar, decidir, atuar e se fazer obedecer. Se a gente for contextualizar com o período onde essa palavra, onde esses textos foram escritos no Novo Testamento, nós estamos falando de um reinado, de um poder absoluto atribuído a uma pessoa, e esse poder deveria ser respeitado acima de qualquer coisa. Senão você poderia pagar com a sua própria vida. Se a gente tem esse tipo de reverência a um rei totalmente mortal, que tipo de reverência nós deveríamos ter a um rei que é imortal? Nesse texto a gente observa em Romanos que ele fala: se com tua boca confessares que Jesus é Senhor e creres em teu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. A salvação em Cristo é a melhor coisa que nós podemos desfrutar, amém? Quantos aqui são salvos pela obra de Cristo? Agora, quantos aqui entendem o senhorio de Cristo sobre as suas vidas? Porque nesse texto, o senhorio de Cristo é colocado em primeiro lugar e a salvação na sequência. A salvação é a maneira como Deus Pai encontrou por meio da obra de Jesus Cristo, Filho de Deus, de nos reconectarmos com Ele. Certo? Amém? A salvação é a porta que nos dá acesso a vivermos algo para a eternidade. Deixa eu te dizer uma coisa: desfrutar da salvação é um favor imerecido. Você reconhecer que Deus é Senhor sobre a sua vida é algo que você vai ter que fazer a eternidade inteira. Porque foi para isso que Ele te deu a salvação. Se nós temos dificuldade de reconhecer que Deus é Senhor sobre as nossas vidas aqui, talvez nós tenhamos muita dificuldade de entender como vai ser na eternidade, para todo sempre. Porque lá nós vamos trabalhar, mas nós vamos adorá-lo, nós vamos venerá-lo, nós vamos servi-lo. Então eu entendo que nós precisamos voltar ao conceito de quem é Deus sobre as nossas vidas. Será que nós temos colocado as nossas vontades acima da vontade daquele que nos resgatou? Será que não é tempo da gente retomar, inclusive para essa geração, para a minha geração, que perdeu essa questão do temor e da reverência das coisas, e olhar e falar: Deus está completamente acima das minhas vontades? Nós vemos a maneira como acompanhamos pessoas que fazem a obra do Senhor de maneira desleixada. A que Deus eles estão servindo? Se Ele é um Deus de excelência, se Ele é um Deus que não poupou nada em favor de nós, se Ele é um Deus que pode sim, como nós cantamos aqui, ser o nosso amigo, o nosso melhor amigo, mas Ele continua sendo Deus, a que tipo de Senhor nós temos servido? Só existe um Senhor se nós formos servos. De nada adianta eu querer ser maior do que Deus. Eu aceito a salvação de Cristo, mas eu vivo como se Deus fosse um cartão de crédito, como se Jesus fosse um cartão de crédito. Isso vai acontecer em nome de Jesus, eu passo no crédito. Em nome de Jesus eu passo no... Não existe isso. Se nós entendemos que a obra de Cristo nos redime e nos dá acesso ao Pai, nós nos submetemos à sua autoridade. O coração do homem faz planos, mas a resposta certa vem do Senhor, não nós. Então, para que a gente pudesse, eu trouxe alguns textos que vão afirmar, relembrar, ou talvez ressaltar o quanto Jesus é soberano. Ele não é senhor de qualquer coisa. Ele não tem domínio, Ele não exerce poder, Ele não exerce autoridade sobre qualquer coisa.
nós vamos ler na sua palavra que ele exerce poder sobre todas as coisas. Que tudo está embaixo dos seus pés. Que Deus lhe conferiu autoridade no céu, na terra e embaixo da terra. Que ao som do seu nome, os demônios creem e tremem. Que autoridade é essa? Que nome é esse? Que poder é esse? Que Senhor é esse que nós podemos chamar de Pai? Porque Ele é. Quando você tem uma dificuldade, quando você tem um problema, é para esse Deus que você ora. Agora vem a parte boa. Se Ele é tão poderoso, se eu tenho que realmente me submeter a Ele em obediência e entendimento, Ele também é aquele que me guarda. Porque uma das funções de um rei, uma das funções dessa figura de autoridade máxima, era justamente zelar e governar pelo seu povo. O sucesso de um reinado ou um fracasso de um reinado está completamente, diretamente ligado e condicionado à maneira como esse rei vai exercer o seu reinado, vai cumprir esse papel. E nós podemos confiar alegremente de que ele é a melhor pessoa para governar as nossas vidas. Nós temos sendo ministrados aqui, domingo após domingo, sobre como nós temos a graça de Deus, de como nós podemos contar com esse Deus maravilhoso, de como Ele é misericordioso, de como Ele é bom, mas nós não podemos nos esquecer de que Ele continua sendo o Senhor, de que essa autoridade é dele e não nossa. Entender essa figura, entender o nosso papel nesse relacionamento, é a chave para a gente ter o sucesso que Deus tem para nós aqui. Submeter os seus sonhos, as suas vontades, a sua agenda, tudo aquilo que você desejou e planejou para a sua vida, submeter isso a Ele, faz parte do papel de aceitar a salvação. Uma vez que nós fomos comprados, a palavra vai dizer que a escrita de dívida foi pregada na cruz. Já não existe dívida sobre nós. Se nós fomos comprados, Ele é o nosso dono. Mas por que a gente continua agindo como donos das nossas próprias vidas? Porque eu continuo querendo fazer uma agenda e submeter ela a Deus, ao invés de perguntar: Senhor, o que o Senhor quer que eu faça? Qual é a maneira correta? Quando nós temos um problema, nós vamos lá e colocamos a mão e resolvemos do nosso jeito e pedimos para Deus abençoar? Ou a gente chega diante dele e fala: Pai, eu não sei o que fazer. Não sei. O que o Senhor quer que eu faça? O que o Senhor espera de mim? Toda dificuldade, todo deserto, todo momento de luta que nós passamos na nossa vida, não é para que Deus nos conheça, é para que nós mesmos venhamos a conhecer o nosso coração. Porque são nesses momentos que a gente acaba se revelando pior. O Gil pregou uma coisa tremenda que marcou a minha vida. Ele fala sobre aquilo que você vê de bom em mim é Cristo, e aquilo que você vê de ruim sou eu mesmo. Essa é a nossa vida. Então por que algumas coisas boas que Jesus nos dá o privilégio de viver, nós temos muito mais consagrados a nós do que a Ele? Se o próprio Jesus, quando foi cumprir a obra do Pai, sendo Deus, falou: eu vim para a glória do Pai. Ele veio cumprir uma missão daquele que o enviou. Mateus 26, a partir do versículo 36, começa a descrever os momentos que antecedem a crucificação de Cristo. O título aqui diz: Jesus ora no Getsêmani. Seguiu Jesus com seus discípulos e, chegando a um lugar chamado Getsêmani, disse-lhe: assentai-vos por aqui enquanto vou ali para orar. Levou consigo a Pedro e a 2 filhos de Zebedeu, e começando a entristecer-se, ficou profundamente angustiado. Então compartilhou com eles, dizendo: a minha alma está sofrendo dor extrema, uma tristeza mortal. Permanecei aqui e vigiai junto a mim. Seguindo um pouco mais adiante, prostrou-se com o rosto em terra e orou: ó meu Pai, se possível for, passa de mim
este cálice. Contudo, não seja como eu desejo, mas sim como tu queres. Mas ao retornar à presença dos seus discípulos, os encontrou dormindo e questionou a Pedro: então, não pudestes vigiar comigo durante uma só hora? Vigiai e orai para não cairdes em tentação. O espírito com certeza está preparado, mas a carne é fraca. E afastando-se uma vez mais, orou dizendo: ó meu Pai, se este cálice não puderes passar de mim, sem que eu beba, seja feita a tua vontade. Quando voltou, entretanto, surpreendeu novamente com os discípulos dormindo, pois não suportaram os olhos pesados de sono. Então retirou-se novamente e foi orar pela terceira vez, proferindo as mesmas palavras. Passando algum tempo, voltou aos discípulos e indagou: ainda dormes e descansais? Eis que a hora é chegada, agora o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos dos pecadores. Levantai-vos e sigam-no. Eis que meu traidor está se aproximando. E estando ele ainda a falar, eis que chegou Judas, um dos 12, e trazia consigo uma grande multidão armada de espadas e porretes, vindas da parte dos chefes dos sacerdotes, dos líderes religiosos do povo. Mas o traidor havia combinado um sinal com eles, informando-lhes: aquele a quem eu saudar com um beijo, esse é quem procurais prendê-lo. Prende-o. Então aproximou-se rapidamente de Jesus, disse-lhe Judas: eu te saúdo, ó mestre, e lhe deu um beijo. Jesus, contudo, lhe perguntou: amigo, para que vieste? No mesmo instante, os homens avançaram sobre Jesus e o prenderam. Eis que um dos que estavam com Jesus, estendendo a mão, puxou a espada e, ferindo o servo do sumo sacerdote, decepou-lhe a orelha. Mas Jesus lhe ordenou: embainha a tua espada, pois todos aqueles que lançam mão da espada, pela espada morrerão. Ou, atenção a esse versículo, ou imaginais tu que eu, neste momento, não poderia orar ao meu Pai, e ele colocaria à minha disposição mais de 12 legiões de anjos. Essa é uma demonstração da autoridade de Cristo. Pelo ímpeto, um dos discípulos puxa a espada e decepa a orelha do servo do sumo sacerdote. Eu fico imaginando Cristo naquele momento. Tantas coisas já para ele passar, tanto sofrimento, ele angustiado, ainda tendo que repreender. Ô meu querido, você não sabe o que você está fazendo, deixa eu só dar uma arrumada aqui. Você acha que você precisa me defender? Sendo que eu mesmo poderia pedir ao meu Pai, ele mandar uma horda de anjos. Que autoridade é essa, gente? Que autoridade é essa que foi conferida a Jesus? É esse tipo de autoridade que nós estamos falando. Filipenses 2, versículo 1. Do 1 ao 11 ele vai dizer: portanto, se por estarmos em Cristo temos algum poder, algum encorajamento de amor, alguma comunhão no Espírito, alguma profunda fraternidade e compaixão, completai a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só Espírito e uma só atitude. Nada façais por rivalidade nem por vaidade, pelo contrário, cada um considere com toda a humildade as demais pessoas superiores a si mesmo. Cada um zele não apenas pelos seus próprios interesses, mas igualmente pelos interesses dos outros. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, o qual, tendo plenamente a natureza de Deus, não reivindicou ser igual a Deus, mas pelo contrário, esvaziou-se a si mesmo, assumindo plenamente a forma de servo e tornando-se semelhante aos seres humanos. Assim, na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, entregando-se à obediência até a morte e morte de cruz. Por isso Deus também o exaltou sobremaneira, a mais elevada posição, e lhe deu o nome que está acima de qualquer outro nome, para que ao nome de Jesus se dobre todos os joelhos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. O que o mundo vai declarar não é que Jesus é o Salvador. O mundo vai declarar que Jesus Cristo é o Senhor. Então nós precisamos urgentemente entender a autoridade que Cristo tem manifestado nas nossas vidas. O mundo verá a vida de Cristo em nós, pela maneira que nós o obedecemos, pela maneira que nós o servimos. Os nossos achômetros, as nossas opiniões, isso pouco importa. Se o próprio Jesus obedeceu fazendo a vontade do Pai, quem somos nós para não obedecermos à vontade do Filho? Que loucura é essa que nós vivemos atualmente? Nós queremos dizer para Deus como Ele quer fazer as coisas.
Existe um ditado que fala, é o rabo abanando o cachorro? Qual é o nosso papel? Jesus ainda em João 4,34 vai dizer que a comida dele é fazer a vontade do Pai, para que ele possa glorificar o nome dele. Não existe nada que Jesus exija de nós que ele não tenha feito. Nada. Para que ninguém pudesse dizer, mas isso Jesus não fez. Obediência a Deus Pai, ele cumpriu. Amor, nós só podemos amar porque ele nos amou primeiro. O que nós podemos entregar a esse Deus, senão as nossas vidas? Deus procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Deus não quer os nossos louvores, ele quer o nosso coração. Às vezes a gente passa muito rápido pelos textos e não percebe quanta autoridade possui nas palavras que nós declaramos a respeito de Jesus. Nós falamos sobre rei, reinado, poder, autoridade. A todo momento nós reforçamos essa autoridade de Cristo, você querendo ou não. Cabe a nós então olharmos para essa autoridade, nos constrangermos se em algum momento nós quisermos sobre as nossas vidas ser senhor das nossas próprias atitudes. Porque isso acontece. Ou é só comigo? Só eu quero fazer as minhas próprias vontades? Senão não teria motivo nenhum da gente dizer que a gente tem que matar a nossa carne todos os dias e vivificar o nosso espírito. Devemos manter o nosso espírito sempre sensível àquilo que Deus quer falar, porque senão automaticamente o nosso modus operandi, a nossa maneira natural de agir é tratar nós mesmos como o centro do universo. Nós não somos o centro do universo, Cristo é. Deus fez convergir em Cristo todas as coisas. E isso é maravilhoso. Isso é constrangedor, porque faz a gente refletir. Senhor, o quanto nós temos entregado a Ti, o quanto nós temos ouvido da Tua parte, o quanto as nossas distrações têm roubado nosso tempo, o quanto as nossas desculpas têm nos afastado de Ti, o quanto nós estamos, o quanto eu estou distante dos propósitos que o Senhor desenhou para a minha vida. A obediência de Cristo é constrangedora. Deus não pede absolutamente nada parecido do que Ele pediu a Cristo. E tantas vezes nós somos profissionais em dar desculpa para aquilo que Ele nos pede. Aquilo que Ele me pede. É muito estranho estar aqui na frente e ministrar. Talvez seja uma questão de costume, talvez com os anos, o passar do tempo, a profundidade da palavra. Mas eu não me acostumo com a ideia de que quando a gente prega alguma coisa, a primeira pessoa impactada somos nós. E às vezes parece que a gente está num local de autoridade. Não. Aqui é só um local onde a gente fala e conversa sobre Jesus, sobre como Ele é Senhor das nossas vidas, para que a gente possa viver o melhor que existe para Ele. Ele nos ensinou a sermos humildes, acessíveis. Ele nos ensinou isso. Ele deu atenção àqueles que não queriam atenção, que não tinham atenção, que não tinham nenhum tipo de destaque. Mas ainda continua sendo muito confrontador. A gente ministrar uma palavra e enquanto eu ministro, eu vejo exemplos no meu próprio dia a dia de coisas que eu poderia mudar. De como a minha vida ainda não está 100% entregue a esse tipo de autoridade e poder. Sempre existe uma área na nossa vida que a gente pode melhorar. Amém? Amém. Seja com os nossos compromissos, seja no nosso trabalho, seja no nosso relacionamento, seja na nossa família, seja porque nós precisamos de uma transformação em uma área. Cristo, Ele é exemplo para nós. Façamos então a leitura de Mateus, capítulo 28, 18, 20.
que é sobre a grande comissão, já é o final da carta de Mateus. E ele está dizendo aqui: então Jesus, aproximando-se deles, lhes assegurou: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Portanto, ide e fazei com que todos os povos se tornem discípulos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-lhes a obedecer a tudo quanto vos tenho ordenado, e assim eu estarei permanentemente convosco até o final dos tempos. Efésios 1:15. Por esse motivo também eu, tendo ouvido falar da fé no Senhor Jesus, que existe entre vós, e vosso amor fraternal para com todos os santos, não cesso de dar graça por vós, recordando-me de vós em as minhas orações, para que Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê o espírito da sabedoria e revelação, no pleno conhecimento dele. Oro ainda para que os olhos de vocês, de vosso coração, sejam iluminados, para que saibais qual é a real esperança do chamado que ele vos fez, quais são as riquezas da glória da sua herança nos santos, e a incomparável grandeza do seu poder para conosco, os que cremos, conforme a atuação da sua portentosa força. Esse mesmo poder que agiu em Cristo, ressuscitando-os dos mortos e entronizando à sua direita nas regiões celestiais, muito acima de toda potestade e autoridade, poder e domínio, e de todo nome que possa ser pronunciado, não somente nesta era, mas da mesma forma na que há de vir. Também sujeitou tudo o que existe debaixo dos seus pés, e designou cabeça sobre absolutamente tudo o que há, e o concedeu à igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que satisfaz tudo quanto existe, em toda e qualquer circunstância. Que poder é esse, que a palavra afirma que ele pode nos garantir, que não existe poder maior, sobre tudo aquilo que já existiu, existe atualmente e há de existir. Que garantia é essa? Que tamanho poder é esse? 1 Pedro 3:21. Por intermédio da ressurreição de Cristo, 22, o qual, havendo subido ao céu, reina à direita de Deus, e a ele estão sujeitos todos os anjos, autoridades e poderes. Esse é o nosso Senhor. Esse é o nosso Deus. E para finalizar, caso a gente não tenha entendido, não tenha compreendido a grandeza de Cristo, e aqui eu peço para o pessoal do louvor para tomar já as suas posições. Essa é a descrição do nosso Jesus. Muitas vezes nós olhamos na cruz e vemos um Cristo, Jesus crucificado, homem de muitas dores, que padeceu por nós, sangrou por nós, e por isso nós podemos afirmar de que o sangue de Cristo é poderoso, e é. Mas essa descrição nos revela sobre essa autoridade, que para nós, ela é incompreensível. Eis que ele vem com as nuvens, e todo olho o verá, até mesmo aqueles que o transpassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão por causa dele. Certamente assim será. Amém. Eu sou o Alfa e o Ômega, declara o Senhor Deus, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Eu, João, irmão e vosso companheiro de sofrimento no reino e na perseverança da fé em Jesus, estava na ilha de Pátimos por causa da palavra de Deus e dos testemunhos de Jesus. E no dia do Senhor achei-me exaltado no Espírito, quando ouvi atrás de mim uma voz forte, como um som de trombetas, que dizia: escreve em um livro o que vês, e envia-o a estas 7 igrejas: Éfeso, Esmira, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Voltei-me para observar quem falava comigo, e voltando-me, vi 7 candelabros de ouro, e entre os candelabros alguém semelhante a um ser humano, vestindo uma longa túnica que chegava aos seus pés,
e um cinturão de ouro ao redor do peito. Sua cabeça e seus cabelos eram brancos como a lã, tão brancos quanto a neve, e os seus olhos como uma chama de fogo. Seus pés reluziam como metal quando é refinado em fornalha ardente, e sua voz como o som de muitas águas. Tinha em sua mão direita 7 estrelas, e de sua boca saiu uma espada com 2 gumes afiados. Seu rosto era como o próprio sol, quando brilha em todo o seu esplendor. É esse Jesus. Assim o admirei, caí a seus pés como se estivesse morto. Então ele colocou a mão direita sobre mim e disse: não tenhas medo, eu sou o primeiro e o último. Eu sou o que vive, estive morto, mas eis que estou vivo por toda a eternidade, e possuo as chaves da morte e do inferno. Portanto, escreve sobre tudo o que tens visto, tanto os eventos que se referem ao presente, como aqueles que sucederão depois deles. Queridos, esse é o nosso Salvador. Quando nós, por impetulância, por falta de esclarecimento, por ignorância, desobedecemos, é a esse Deus que nós estamos desobedecendo. A sua misericórdia se renova a cada dia, porque tamanha autoridade não consumir pessoas tão falhas como eu e você, sendo quem Ele é, abrindo mão do que Ele abriu. Somente amor, somente um amor incompreensível, somente um amor inimaginável. Diariamente nós roubamos o ar de Jesus, porque se nós pegamos emprestado e não temos como devolver, nós roubamos. Nós devemos todos os dias, ao acordar, louvar a Deus por mais um dia que Ele concede a nós. É dessa maneira que nós devemos viver. É a esse Senhor, quando nós olhamos no relógio e falamos: hoje eu não vou no culto, eu vou dar uma descansada. É esse cara aqui que você está deixando de adorar. Nós precisamos entender com quem nós estamos falando quando nós oramos. Pensar nisso é pensar que nós devemos obediência, mas quando nós pensamos de quando nós temos uma dificuldade, é esse mesmo Jesus que nos ajuda, essa mesma autoridade, esse mesmo poder, essa mesma majestade. Eu me lembro da pregação do pastor Josué, e ele disse uma coisa que faz muito sentido: que a graça do nosso Senhor Jesus esteja com todos nós, e a perturbação do Espírito Santo, que nós sejamos perturbados pelo Espírito Santo a sermos mais obedientes, que nós sejamos perturbados pelo Espírito Santo a entendermos o nosso papel e o papel do Senhor sobre as nossas vidas. Ele é bom, queridos, mas Ele continua sendo Senhor. Esse louvor diz muito sobre um arrependimento diante de Deus, sobre a gente se achegar a Ele, reconhecendo de que nós poderíamos ter feito mais, nós podemos fazer mais. Os dias maus se aproximam, tantas coisas ruins se aproximam, mas Ele nos protege, Ele nos guia. Que mal nós temeremos? Que mal nós temeremos? Se morremos, estamos em Cristo. E esse louvor diz muito sobre isso, sobre olhar para Deus e falar: Senhor, eu lamento por viver só para mim mesmo.